Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos começar um novo trimestre deste ano de 2024 com o estudo no Programa de Educação Cristã Continuada do Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. A nossa primeira lição tem como assunto o Verbo de Deus pré-existente e humanizado. A verdade prática nos diz que o Evangelho de João revela Jesus como o Filho de Deus que veio salvar todos os que nele creem. A leitura bíblica com todos está em João capítulo 1, versículos 1 a 18. O texto áureo, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar este vídeo com seus amigos, irmãos em Cristo, espalhando a boa semente aos corações. Passemos então ao comentário da nossa primeira lição deste segundo trimestre do ano de 2024. Na introdução do comentário, lemos que o Evangelho de João é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. O apóstolo João o escreveu em Éfeso, nos anos 90. É endereçado ao público em geral, judeus e gentios. Não se sabe com muita precisão se ele foi escrito na mesma época do Apocalipse, um pouco antes, um pouco depois. O certo é que o propósito específico deste evangelho é registrado no capítulo 20, versículo 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Cristo aqui pode ser entendido como o Messias. Cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo, não é encontrado nos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, conforme você pode conferir no encarte da revista. Nesse quadro, existem várias passagens que são encontradas apenas no Evangelho de João. Exatamente por isso, todos os temas que estudaremos são exclusivos do livro de João. Você verificará também que João não traz as parábolas, nem menciona o discurso escatológico. Não há nenhum episódio de expulsão de demônios, nenhum relato de cura de leprosos. Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. João não faz referência ao nascimento de Jesus, seu batismo, transfiguração, tentação, agonia no Getsêmani e nem a sua ascensão. Portanto, ele deixa um pouco de lado a parte histórica e foca na parte doutrinária. No primeiro tópico, Jesus, o Verbo divino. João não começa com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas fazem. Por isso, seu propósito é apresentar Jesus como Deus, e como tal, o texto não apresenta genealogia nenhuma, porque afinal, Deus ele não tem origem, Deus não tem começo nem fim. Primeiro item, o verbo é eterno e divino. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essas três frases resumem de uma maneira poderosa a divindade de Cristo. Essa é a grande tese de João. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Ou seja, ele é eterno, ele é uma pessoa, ele não é simplesmente uma força cósmica. E, além de ser uma pessoa, ele é Deus. João pretende que todo o seu evangelho seja lido à luz desse versículo. Primeiro, eternidade. No princípio era o verbo. João aqui está apontando para a eternidade, antes do princípio de todas as coisas. Ou seja, quando tudo começou, o verbo já existia, ele já era. Ele já existia antes que a matéria fosse criada, antes que o próprio tempo começasse. Por isso, ele é chamado de Pai da eternidade, ou Pai eterno. Ou seja, a eternidade vem através dele. Também
vemos a personalidade. O Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. Tanto é que ele estava com Deus. O Verbo é Jesus. A deidade. O Verbo era Deus. João abre seu evangelho fazendo uma afirmação categórica e insofismável da divindade do Verbo. Jesus não é apenas um grande mestre de moral, de ensinamentos. Ele não é simplesmente um anjo, um super-anjo. Ele é o próprio Deus. Esse talvez seja o ponto que mais o cristianismo bate de frente com outras crenças, que alguns até aceitam que Jesus existiu, aceitam que Jesus foi um grande profeta, um grande mestre, que devemos seguir o que ele diz, mas não aceitam que ele seja Deus. Esse é o grande diferencial do cristianismo. Segundo item, nos fala que o Verbo ele é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. As duas partes do versículo dizem a mesma coisa. Primeiro, positivamente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E depois, negativamente, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Deus, sem Jesus, tudo que nós conhecemos não existiria. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. O Verbo, ou no grego é a palavra logos, é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam, tanto as terrenas quanto as celestiais. Hebreus 1:2 fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Terceiro item nos fala que o Verbo é vida e luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Todos os seres que existem no universo foram criados, e por isso não têm vida em si mesmos. Só Deus tem vida em si mesmo, só Deus é autoexistente. Ou seja, o Verbo não recebeu vida, ele é a própria vida. Dele decorrem todas as coisas. Ele é a fonte de toda energia que existe, inclusive vida espiritual, vida eterna e vida abundante. E onde a luz chega, ela dissipa as trevas. O mundo está em trevas. Mas onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são trasladados do império das trevas para o reino da luz. No princípio havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chamou a luz à existência. Disse Deus: haja luz. Da mesma forma, sem a luz, que é Jesus, o mundo das pessoas está envolto em trevas. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a luz do mundo. Segundo tópico. Atitudes quanto ao Verbo. João deixa de apresentar o Verbo para introduzir seu arauto e as reações a ele. Quem é este arauto? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Claro que aqui ele está falando de João Batista. Ele foi enviado para testemunhar de Jesus, a fim de que todos colocassem sua confiança nele. Claro que para que isso acontecesse, João Batista teve que primeiro ganhar a confiança do povo. Afinal, profetas naquela época surgiam por toda parte, mas João era um profeta diferente. João era um profeta que tocava no coração do povo com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura até para os padrões de hoje. Mas esta mensagem conquistou o povo a tal ponto de que, quando Jesus surge no cenário e João aponta para ele como sendo o foco, as pessoas atendem e vão até Jesus. João sabia o seu lugar. Ele era o arauto da luz, não era a luz. Ele era o amigo do noivo e não o noivo. Ele era a voz, não a mensagem. Ele era o servo, não o Senhor. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Para o teólogo Carson, são numerosas as testemunhas da verdade da autorrevelação de Deus no Verbo. Veja o testemunho da mulher samaritana, as obras de Jesus, o Pai, o Antigo Testamento, a multidão, o Espírito Santo e os apóstolos. Todos esses dão testemunho de Jesus. Todo esse testemunho foi dado com o propósito de promover fé em Jesus. Esse é o objetivo com o qual o Evangelho foi escrito, para que as pessoas cresçam em Jesus. A rejeição e a aceitação.
João também apresenta o outro lado. Apesar do Verbo ser tudo isso, nem todos o receberam bem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O conheceu pode nos levar a certos mal entendidos. Mas como assim o mundo não conheceu Jesus? Como ele não conheceu? Jesus não esteve nessa terra por mais de 30 anos? Aqui conheceu é no sentido de reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Verbo estava no mundo, este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os judeus, o povo escolhido, que lia o Antigo Testamento, professando esperar por sua vinda. E mesmo assim, quando ele veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram na cruz. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Embora tenha amado o seu povo, foi rejeitado pelo seu próprio povo. A aceitação do Verbo. A salvação ultrapassa as fronteiras de Israel, se estende para o mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, raças e povos, todos os que receberam Cristo, terão o poder de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. Esse poder é conferido não aos que se julgam merecedores por suas obras, mas aos que crerem no seu nome. A realização das obras é posterior à pessoa ser feita filho de Deus. Ela não vai fazer boas obras para merecer ser filho de Deus. Ela vai fazer boas obras porque agora ela é um filho de Deus. Ser filho de Deus aqui significa muito mais do que ser uma criatura de Deus, do que ser criado à imagem e semelhança de Deus. É ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Esse direito do nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares, ou seja, não existe nenhuma barreira para que a pessoa não seja filho de Deus. Tudo isso depende da recepção pela fé daquele a quem Deus enviou. O terceiro item do tópico nos fala sobre a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou entre nós. Ele morou conosco, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, João agora assevera sua perfeita humanidade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. É perfeitamente Deus e perfeitamente humano. O Verbo se fez carne. A expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Nele, em Jesus, as duas naturezas, divina e humana, estão presentes. Deus, o Filho, sem cessar por um momento de ser divino, se fez homem e habitou entre nós. Ou seja, não é como os deuses das mitologias pagãs que existiam. Esses deuses se disfarçavam de ser humano, se disfarçavam de gente, mas eles não eram, na verdade, pessoas. Eles não sentiam o que as pessoas sentiam, eles não passavam o que as pessoas passavam. Jesus não. Ele é Deus feito homem. Ele se fez homem, ele se fez humano. Por isso, ele é gerado no ventre de Maria, para que ele passe por tudo o que nós passamos. Ele era gente como a gente, alguém que estava inserido na cadeia genética da humanidade. O Verbo trouxe salvação para a raça humana, cheio de graça e verdade. Graça aqui é favor imerecido, é um dom que nós não merecemos, algo que nós nunca poderíamos alcançar pelos nossos esforços. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Nada que nós pudéssemos fazer seria o suficiente para que ele nos resgatasse. No item C, o Verbo veio revelar a glória do Pai. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aqui a palavra unigênito vem do grego monógenos, que quer dizer o único do seu tipo, o único da sua espécie. Não é simplesmente a tradução de filho único, não, é o único ser que foi gerado daquela maneira. Encontramos aqui a glória de Deus sobre os homens. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. É como se ele fosse o carimbo de Deus, a marca de Deus. Aquilo que é invisível, ele torna
visível no ser humano. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parece um pouco difícil de entender isso, afinal, Deus é infinito. Como o infinito pode caber no finito? Mas em Jesus é assim. Quem vê a Jesus vê o Pai, pois ele e o Pai são um só. Não significa que ele e o Pai sejam a mesma pessoa. Não estamos dizendo isso. O cristianismo nunca ensinou que Jesus e o Pai são o mesmo ser divino. Eles são pessoas diferentes, pessoas divinas diferentes. O Pai é um, o Filho é outro, mas eles fazem parte do um só Deus. Claro que Deus não pode ser entendido como um coletivo com partes. Fica difícil apresentar dessa forma, mas entendendo Deus como um ser plural. E desse plural fazem parte o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O terceiro tópico nos fala sobre o testemunho do Verbo. João Batista, como arauto de Jesus, abre as cortinas e faz sua apresentação. Aqui 3 verdades essenciais são apresentadas. Primeiro, o Verbo tem primazia. João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim." Em outras traduções, João está dizendo assim: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque já existia antes de mim. João Batista testemunhou a respeito dele exclamando: "É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Está acima de todos." Ora, se Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista e veio depois dele, como já existia antes dele? A única resposta é que antes de Jesus nascer como homem, já existia eternamente como Deus. Por isso ele tem a primazia, ele é o maior. O segundo item nos fala que o Verbo traz graça e também traz o fim da lei, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Aquele que é a plenitude de Deus veio oferecer-nos sua plenitude, não apenas graça, mas graça acima de graça. Os seguidores de Cristo têm graça abundante. O oceano da plenitude divina é graça. Não há limites no suprimento da graça que Deus coloca à disposição do seu povo. A graça não apenas anula o pecado, mas supera o pecado. Isso significa que o pecado não existe mais, como dizem alguns por aí? Sim, existe o tal de movimento graça sobre graça, ou movimento hipergraça, dizendo basicamente que pela graça de Deus, o pecado não existe mais. Ele foi totalmente destruído, então hoje não tem mais pecadores. Veja que isto é uma tremenda heresia. Pela graça, somos capacitados a viver para Deus. Contudo, como nos alerta o apóstolo Paulo, a limitada graça de Deus não significa que temos uma licença para praticar livremente o pecado. A graça nos liberta do pecado para vivermos uma vida que verdadeiramente agrade ao Criador. O Verbo, Jesus, ele é o fim da lei, ele é o ponto de chegada. A lei é como se fosse o caminho para chegar num ponto. E que ponto é esse? É o Verbo, é Jesus. A lei é santa, justa e boa. Porém, nós somos pecadores. A lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Por isso, a lei não pode nos justificar. A lei não tem poder para curar. A lei pode ferir, mas não pode fechar a ferida. A lei é inflexivelmente exigente e nós nunca conseguiremos atender suas exigências. Por isso, pela lei, estamos sempre condenados. Assim, o papel da lei nunca foi nos salvar, mas nos convencer do pecado, ou seja, nos mostrar quão pecadores nós somos, tomar-nos pela mão e conduzirmos a Cristo. Ele é o fim da lei. Nele encontramos graça e verdade. Nele temos copiosa redenção. Moisés foi o mediador da lei. Jesus Cristo é mais que mediador. Ele é a corporificação, ele é a graça encarnada, ele é a verdade em pessoa. Terceiro item do último tópico, o Verbo é o revelador do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai ou que está junto ao Pai é quem o revelou. Deus é invisível, pois é Espírito. Contudo, Jesus, o Verbo eterno, veio ao mundo exatamente para nos revelar Deus. Concordo com Davi Stern quando diz que João ensina que o Pai é Deus
que o Filho é Deus. Contudo, faz uma distinção entre o Filho e o Pai, para que ninguém possa dizer que o Filho é o Pai. João declara que o Verbo encarnado tornou Deus conhecido, veio para revelar o Pai. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, nem eles puderam ver a glória divina em sua plenitude. Contudo, Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode conhecer ao Pai senão através da revelação do Pai, que é o próprio Jesus. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Quem o vê, vê o Pai, pois Ele e o Pai são um. Concluindo a nossa aplicação pessoal, Jesus é o Filho de Deus. Depositar a fé nele garante-nos força, coragem e segurança para a nossa caminhada cristã. Com isso, chegamos ao final deste resumo da primeira lição, segundo trimestre de 2024, Programa de Educação Cristã Continuada. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.